Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, estamos no nosso curso sobre a devoção a São Miguel Arcanjo. Falamos umas coisas meio escabrosas na nossa aula passada, né? Ou seja, colocamos contexto político, falamos de maçonaria, depois falamos de modernismo, depois falamos que agora tem outra coisa, o poder financeiro mundial, etc e tal. Padre Paulo, o senhor está com teorias da conspiração. Eu não estou com teoria nenhuma da conspiração, né? Eu só vivo num mundo racional, onde todo efeito tem que ter uma causa proporcionada. Não é? Então, a pessoa morre. Aí você diz, o que foi? Ah, ela tossiu. Tossiu e morreu. Não. O efeito chamado morte tem que ter uma causa proporcionada. A tosse não é uma causa proporcionada. Não é? Ora, nós tínhamos na Idade Média o cristianismo, que fazia a cultura do mundo. 1000 anos depois, nós temos o contrário. Ora, essa longa marcha da vaca para o brejo não foi assim. As coisas foram acontecendo automaticamente. Não. Eu também não estou dizendo que existe um quartel-general onde seres humanos se reúnem todos os dias para planejar a queda da igreja. Nada disso. O que eu estou dizendo, e aqui é que vem o assunto desta aula, o que eu estou dizendo é que correntes ideológicas de pensamento que vêm sendo criadas, metamorfoseadas, mudadas ao longo desses últimos séculos, são verdadeiramente o coração da batalha espiritual. E se nós vamos ter devoção aos santos anjos, a São Miguel Arcanjo, nós temos que entender o que é que isso tudo significa. Vamos lá, vai ficar mais claro com o que eu vou dizer agora. Veja, onde é que está a batalha espiritual? A batalha espiritual é somente uma coisa. Você. Os santos que estão no céu não têm mais batalha. As pessoas que estão salvas no purgatório também não têm mais batalha. A batalha está aqui. A batalha é nesse mundo. Não existe batalha nenhuma entre o inferno e o céu. Tá? Não é que, de repente, Deus manda uns anjos lá no inferno e dá um coro nos demônios. Aí, oba, Deus venceu hoje. Aí daqui a pouco os demônios vão se juntam lá e vão fazer um assédio lá no céu. Vai lá, entra no céu e dá um coro. Não, isso não existe, gente. Não existe ligação entre céu e inferno. Não existe batalha espiritual entre céu e inferno. Só existe batalha aqui, nesse mundo. E a batalha nesse mundo, a única coisa que os demônios podem ganhar ou perder é a sua alma. Ponto. Para isso ele pode usar movimentos políticos, sistemas financeiros, heresias teológicas, etc, etc. Então, a primeira coisa que tem que ficar bem fixo, o que é a batalha espiritual? Batalha espiritual significa a sua alma. Ou seja, existe uma derrota do inferno quando você decide se confessar. E uma absolvição no confessionário é uma derrota maior para Satanás do que um exorcismo. Por quê? Porque um exorcismo não garante, não é, o estado de graça da pessoa exorcizada. Mas a confissão, sim. Então, onde que se dá essa batalha? Vamos lá. Vamos aqui, nós precisamos um pouco entender a engenharia da sua alma. Ninguém, atenção, ninguém, somente Deus, tem acesso à sua vontade. Ou seja, o livre-arbítrio, a sua escolha, a sua decisão. Eu quero fazer tal coisa, eu não quero fazer tal coisa. Esta decisão sua,
Só você pode tomar. Nenhum anjo, nenhum demônio tem acesso à sua vontade. Somente Deus. Se Deus quiser, ele geralmente não faz isso dessa forma, mas de uma forma geral, Deus não altera a vontade humana. Ele pode estimulá-la e reforçá-la com a graça. Vamos deixar a ação de Deus de lado. O que interessa aqui é a batalha espiritual dos demônios. Então quer dizer o seguinte: nenhum anjo e nenhum demônio pode fazer com que você peque ou deixe de pecar e realize um ato de virtude. Porque eles não têm acesso àquele lugar onde você decide. Ou seja, não existe essa coisa, eu pequei, mas eu não queria. Não. Se você pecou, você queria. Então, se você não queria, você não pecou. Não tem pecado sem querer, sem um ato de vontade. Mas como é que os demônios vão mover a sua vontade? Bom, os demônios podem mover a sua vontade através, mais ou menos como um vendedor faz propaganda. O marketing, não é? É uma forma, digamos assim, humana, rudimentar, etc., etc., daquilo que o demônio faz já desde os nossos primeiros pais. Como é que Satanás conseguiu mover Eva e Adão, nossos primeiros pais que caíram? Foi conversa, ele não fez nada aqui, ó. Ele vai, chega e diz para a Eva, né? É verdade que Deus vos disse, não comereis nenhuma árvore do jardim, e começa uma conversa. Veja, onde é que Satanás e os anjos agem? É nas ideias. E pelas ideias, ele vai fazendo como um bom vendedor, ele vai vendendo o peixe dele. Nós estamos num mundo onde as pessoas acham, isso são ideias abstratas. Isso são somente ideias. Eu quero coisas concretas. Meu filho, acontece o seguinte, nós, dentro da igreja, ou nós lutamos para ter as verdades de fé corretas, ou então, nós nunca vamos vencer essa batalha. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que Satanás é o pai da mentira. E os anjos, os demônios, não têm acesso à minha vontade, mas eles têm acesso à minha imaginação, à minha memória, e eles vão apresentando coisas como sedutoras, atraentes, interessantes. Eles vendem um peixe. Beba e você vai ser feliz. Faça sexo e vai te realizar. Tenha dinheiro, compre esse carrão, troca de mulher. Para com essa história de família tradicional. Seja você mesmo. É você quem manda em você. Onde é que está a autodeterminação? Não siga a cabeça dos outros. Por que você vai seguir a ideia desse padre? Por que você vai seguir essa igreja medieval? Por que você vai... O que ele está fazendo? Ideias. Essas ideias... Então, vejam como é que funciona o ser humano. O ser humano vê uma coisa e a minha vontade começa a querer aquilo. E aí acontece o pecado. Aí está a batalha espiritual. Aí está o campo de batalha. Então veja como é que um anjo move você. O anjo move você dando ideia, fazendo você recordar coisas, um pecado que você cometeu no passado, uma imagem que você viu, uma propaganda, uma conversa com um amigo. São sempre ideias, ou seja, os demônios vão dar um jeito de colocar ideias. Então, quando nós temos o nosso curso lá, Igreja e o Mundo Moderno, que a gente começa a ver que a crise começa nas universidades com nominalismo, com ideias, aí depois passa
para o protestantismo com ideias, aí depois passa para a Revolução Francesa com ideias, aí depois passa para o modernismo com ideias, e agora termina essa mixórdia que está aí. O que são? São ideias. E a batalha espiritual. Agora, por outro lado, o que São Miguel tem a ver com isso? Bom, tem a ver, primeira característica de São Miguel. São Miguel, ele é sempre apresentado como príncipe das milícias celestes. Príncipe quer dizer aqui o principal. Isso quer dizer que, embora São Miguel, na hierarquia, ele seja muito baixo, por graça divina, graça, não pela natureza dele de arcanjo, mas por graça divina, foi dada a ele um principado. Porque aquilo que São Miguel Arcanjo faz, vamos supor, milícias, vamos esclarecer aqui, príncipe das milícias celestes. No Antigo Testamento, Deus, mais de 200 vezes, umas 300 vezes, é chamado de Deus Sabaoth, o Deus dos exércitos celestes. Estão falando aqui de anjo. Desde o início, a gente sabe que tem uma batalha. Tem os anjos de Deus e tem os demônios. E tem essa batalha lutando por nós, para nos levar para um lado ou nos levar para um outro. Deus é o Deus Sabaoth, é o Deus das milícias celestes. Mas que milícias são essas? Não são os 6 coros mais altos que não têm nenhum relacionamento aqui conosco. São os 3 mais baixos. Não é? Acontece que nesses coros mais baixos, São Miguel, que não deveria ser o chefe da história, porque ele está no meio, por uma humildade muito grande dele, um amor muito grande por Deus, uma graça muito grande, ele foi elevado e foi dado a ele um principado. Ele é o príncipe. Ele, por natureza, é arcanjo, por graça é príncipe. E é o chefe disso. E é o chefe dessa batalha. Então ele tem autoridade sobre outros anjos. E essa autoridade foi conquistada por São Miguel por sua grande humildade. Por dizer, quem como Deus? Ninguém como Deus. Então, porque ele se humilha, quem se humilha será exaltado. Ele foi exaltado por Deus e Deus deu a ele essa função. Estes anjos, portanto, ser devoto de São Miguel é ter acesso a quem está coordenando o processo. Ou seja, quem coordena o meu anjo da guarda, o anjo da guarda da minha paróquia, o anjo da guarda do meu país, o anjo da guarda... Assim, ele é o anjo da guarda da igreja, como um todo. Ele é o príncipe das milícias celestes. Então Deus... mas padre, ele não precisa fazer isso, porque Deus pode fazer isso diretamente. Sim, mas Deus quer fazer as coisas através de suas criaturas. Então, aí existe o contato dos anjos conosco, os anjos coordenados por São Miguel. E como é que a gente pode ser influenciado pelos anjos bons, ao invés de sermos influenciados pelos anjos maus? Os anjos bons não é exatamente a mesma coisa do anjo mau, mas a mecânica do ser humano é a mesma. Ele não tem acesso à sua vontade. Mas ele pode, se você abrir a porta para a influência do seu anjo da guarda, só para falar do seu anjo da guarda, ele tem uma influência sobre a sua inteligência. E tendo influência sobre a sua inteligência, ele atrai a sua vontade. E atraindo a sua vontade, você se ergue na caridade para Deus. Essa é a grandeza de um anjo. Então, olhar as coisas pela perspectiva do anjo é como se você, um ser humano com um intelecto pequeno, visse as coisas, mas agora o seu intelecto fica unido ao intelecto de um anjo. Então é como se você enxergasse as coisas por uma lente, por um telescópio. Você antes não via as crateras da Lua. Você põe um telescópio e você vê com clareza. Nossa, eu nem sabia que isso existia.
Você vê as estrelas distantes, você consegue ver o universo com aquele telescópio, você vê muito mais. E vendo muito mais, ou seja, você, o anjo, você se unindo ao seu anjo, você tem um telescópio. E você vê, a sua inteligência vê mais longe. E a sua inteligência, vendo a verdade, atrai a vontade. E atraindo a vontade, eleva a caridade. Claro que é um processo da graça divina, não estou dizendo que não tem graça do Espírito Santo de Deus nisso tudo. Eu só estou dizendo que dentro dessa realidade da vida espiritual, como está descrito lá na Engenharia da Santidade número 1, na Engenharia da Santidade número 2, que eu estou tentando descrever lá o beabá da história, eu só estou dizendo como que um anjo entra nessa história. Então o anjo, um bom anjo, é um bom vendedor de peixe. Como é que o anjo faz? Você está no pecado? O seu bom anjo, ele tenta colocar em você um desgosto por aquela vida. E diz, nossa, está tão ruim. Enquanto os demônios, se você está no pecado, o demônio te deixa quieto. Ele não quer mexer, você está no pecado. Ele não quer tirar você disso. É o anjo da guarda que fica cutucando e deixando você inquieto. Agora, se você está na virtude, você está rezando, você está em estado de graça, você está com Deus, aí os demônios vêm e vão inquietar você para trazer você para cá. Então, um anjo da guarda vai inquietar você se você está no pecado. E o seu santo anjo vai consolar você se você está na graça. Vai dar inspirações, vai recordar versículos bíblicos, vai dar aquele insight que você, nossa, eu não estava lembrado disso. Né? Ele vai vendo você e diz assim, nossa, eu vou lembrar ele de tal coisa. Pac! E vai jogando. O anjo age na sua inteligência. Então, ao agir na sua inteligência, você consegue mover a sua vontade e amar Deus e dar passos na caridade. Então você notou onde é que está a batalha espiritual. Ora, o que acontece é o seguinte, é que nós cremos, a igreja crê verdadeiramente que nos fazendo rezar essas orações e ter uma verdadeira devoção a São Miguel e aos anjos, a igreja crê verdadeiramente que está nos dando bons companheiros, nos está dando esses telescópios da fé para enxergarmos a grandeza de Deus e a nossa pequenez e o quanto nós precisamos depender de Deus. É por isso que eu disse na nossa primeira aula que a grandeza de São Miguel não é que ele é um gladiador musculoso com armadura, como a gente faz nas nossas estátuas de São Miguel. A grandeza de São Miguel é que ele é como uma criança. Não entrareis no reino do céu se não fordes como crianças. Quem, como Deus, ele se humilha, é a sua pequenez. É a sua pequenez. E através dessa pequenez, dessa humildade de São Miguel, é que ele nos conduz à humildade. Ou seja, ele, que é o mais humilde de todos, Deus o fez príncipe. Fez governar. E os anjos, humildemente, nos servem e vão nos dando esses movimentos se nós nos unirmos a eles, se nós formos como crianças mesmo, não é? Nós podemos, sem dúvida nenhuma, nos abrir para a influência positiva dos nossos santos anjos. Então a batalha espiritual é isso. Não são orações mágicas. Tem gente que acha que é um pouco oração mágica.
Vamos fazer a oração mágica no fim da missa. 3 Ave Marias, o Salve Rainha, aquela oração de pedir para a igreja seja goze de liberdade e São Miguel Arcanjo defendendo no combate. Pronto, se eu rezar isso magicamente, sem pensar, pronto, está feito. Não, gente. Ao rezar isto, com o pensamento aberto para essas verdades celestes e divinas da grande intervenção materna, 3 Ave Maria, Salve Rainha, e da grande influência de São Miguel e dos seus anjos, eu me abrindo verdadeiramente, espiritualmente, para eles acontece essa influência divina, através dessas santas criaturas, né? E as graças me são dadas. Graças que iluminam a minha inteligência e, portanto, convidam a minha vontade. Então, resumo da conversa, para que servem os anjos? Os anjos nos ajudam nas graças atuais, ponto. E as graças atuais são importantes para quê? Para eu, se eu estou em estado de pecado, recuperar o estado de graça. E se eu estou em estado de graça, crescer na graça santificante cada vez mais, até alcançar a santidade que Deus quer para mim. De graça em graça, de graça em graça, eles vão, né, nos ajudando. Então, o capítulo Nossa Senhora, o capítulo Anjos, o capítulo Oração, o capítulo Sacramentos, etc. e tal, tudo isso são realidades que Deus nos dá para que tenhamos graças atuais nessa batalha. Então, pedimos ajuda aos anjos para defender-nos no combate, ou seja, fechar nossa alma para sugestões demoníacas, abrir para os influxos da graça divina. E é mais ou menos isso, aquilo que é a engenharia, daquilo que é a devoção aos santos anjos. Tá bom? Na próxima aula, vamos ver mais um passo do que é que nós podemos fazer nessa nossa batalha espiritual. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.